Pergunta, tá aqui, ó. Tem uma pergunta, certo? Sempre acompanho suas lives. Muito obrigado, tá? A imposição de mãos também pode roubar a sorte de uma pessoa? Pode. A imposição de mãos, ela tem seus perigos. Como toda oração tem seus perigos. Orar é perigoso. Se você não saber orar, você transfere o problema das pessoas para você. Então tem que estar legalizado. Se não tiver, o problema pega em você, seja ele qual for. E não adianta a gente salvar os outros e se perder. A gente tem que salvar nós mesmos, como os sacerdotes faziam, e depois salvar os outros. Não é verdade? Os sacerdotes, eles ofereciam primeiro o sacrifício por eles e depois pelos outros. A escolha do sacerdote era rigidar. Deixa eu ver se o som tá bom. Aqui, ó. A pergunta foi essa, tá? Olha aí. Cadê a pergunta? Tá aqui, ó. Tem uma pergunta, certo? Sempre acompanho suas lives. Muito obrigado, tá? A imposição de mãos também pode roubar a sorte de uma pessoa? Pode. A imposição de mãos, ela pode roubar a sorte da pessoa. A escolha dos sacerdotes era extremamente rígida e Deus chegava a matar o sacerdote que não tivesse de acordo com as leis mosaicas. Poderíamos dizer, Deus é muito radical matando os sacerdotes, porque o sacerdote estava desmantelado. Não era questão de mulher não, porque tinha sacerdote, tinha 5, 6 mulheres. Não era nada disso. Era coração ruim. Mas por que Deus fazia isso? Para que não contaminasse o povo. Então assim, o problema do sacerdote é quando ele tem o coração mau. Como Balaão, que tem o coração mau, e Deus tentou matar Balaão através de Miguel. Por quê? Balaão ia amaldiçoar o povo de Israel. Então assim, existem perigos na oração. Você não deve sair pedindo oração a todo mundo, porque dá tudo errado. Eu acompanhei vários irmãos na igreja durante esse período meu, e eu até me recusava a orar por alguém que pedia oração a todo mundo. Por quê? Se tem muita gente orando, para que orar? Entendeu? Eu dizia isso, mas na verdade é que ela vai ser derrotada. Entendeu? Você pode pedir oração a um grupo de pessoas, a um grupo de gente, mas tem que ter cuidado para não sair pedindo oração a todo mundo. E nem orando por todo mundo, senão o problema pega em você. Muitos missionários se separam porque oram por pessoas sem legalidade. E veja aí o que é legalidade. Joilson de Assis. Então, quando você impõe as mãos, você joga um dos maiores chakras que você tem sobre a pessoa. A Bíblia manda impor as mãos, mas a imposição de mãos pode matar, pode aleijar e pode lascar. Eu digo isso para você de coração, sem nenhuma frescura. Nós temos um chakra na palma da mão que é quase quanto o outro chakra principal onde nós nascemos. A palma da mão tem um chakra. Aqui, ó, bem na palminha da mão do cara coça, o cara sai, para. Então, quando você impõe a mão, aí você vai impor a mão aonde? No redemoinho da cabeça da pessoa, na testa. O certo é na testa ou no centro da cabeça. Então, há uma conexão desse chakra com a pessoa. Então, o sacerdote é como um pai. Ali ele se põe como um pai. E como um pai, o pai pode amaldiçoar ou abençoar o filho. Você está entendendo? Tem pai que vive na igreja e vive amaldiçoando o filho. E tem pai que vive no cabaré e não amaldiçoa. O problema não está em religião ou práticas. O problema está no coração, na mente do sacerdote. Então você pedir oração a uma pessoa ruim, você se lasca. Quantas vezes... a macumba é menos perigosa do que a oração contrária. Quando eu vejo que alguém está orando contrário,
Eu nunca, sabe o que é nunca? Peço oração a esta pessoa. Porque se ela orar, se eu pedir, ela está legalizada. E se ela orar, ela vai me lascar. Eu conheço algumas irmãs que fazem oração contrária. Eu tive que ir para frente da casa dela, me benzer, fazer o ritual para devolver a oração. Aí o tempo passou e hoje essa irmã, ela me encontra e pede oração, mas eu nunca peço oração e nunca oro por ela. E quando ela pede oração, eu digo, certo, o que está acontecendo? Tudo bem, né? Mas não digo que vou orar. Por quê? Eu não quero entrar em conexão com uma pessoa perigosa. Orar é entrar em conexão. Veja aí no nosso canal, perigo da oração. A oração tem muito perigo, se você não souber. Na Bíblia fala que o cara foi orar pelos demônios, os demônios pegou o cara e deu uma surra no cara. Então não deixe todo mundo colocar a mão na sua cabeça. Agora, se a pessoa, quem conhece coração, né? Ninguém conhece coração, só Deus. Coração é terra que ninguém anda, não é verdade? Agora, a pessoa teve um coração bom, pode ser uma velhinha banguela. Ah, meu velho, abençoa meu pai. Pode falar português bem dizido, pode ser analfabeto, pode ser o que for. O negócio do sacerdote é o coração dele, a mente dele. Quando você pede para ele orar, ele é como pai no mundo espiritual. A legalidade de um pastor, a legalidade de um padre é a legalidade de um pai. Por isso não, pastor. Padre é pai também, o nome padre, né? Então, evite sair pedindo oração para todo mundo. Olha o que eu estou lhe dizendo. Quando eu vejo uma pessoa pedindo oração para todo mundo, eu não oro. Por quê? Porque eu sei que ela vai ser derrotada. E tem tanta certeza assim? Tenho. Por quê? Ela pediu oração a 200 pessoas, né? Dessas 200, 10 vai orar. E dessas 10, 2 ou 3 vai orar contra ela. Aí perturbou foi tudo, velho. Perturbou foi tudo. E o restante vai conversar, vai falar besteira, vai dizer que não vai dar certo, talvez não dê, talvez dê, talvez não dê, talvez dê, talvez não dê, talvez dê, talvez não dê. E fica nessa frescura espiritual e acaba a pessoa se lascando, se lascando, se lascando. É melhor nem pedir oração. Então Deus era rígido com os sacerdotes. Não era mulher, não era filho, não, porque sacerdote tinha 5, tinha 10, tinha 20, tinha 30 mulheres, dormia na noite com 5 de uma vez só. Não era assim, não. Não é essas besteirinhas, raspou o bigode, raspou a barba, cuspiu, cagou, peidou. Não, era o coração do sacerdote, Deus matava. Está lá na Bíblia, o sacerdote entrava com um sino no pé. Quando Deus não gostava do sacerdote, Deus matava o sacerdote. Mas por que Deus não é tão bom? Por que Deus não perdoa? É porque o coração do cara era ruim. E o coração de um sacerdote ruim, ele lasca a nação, ele lasca quem for. Mas hoje, o mundo é livre, cada pessoa pode tentar, né? Hoje se tem todo tipo de pastor e de padre, todo tipo de orador, todo tipo de irmão. Tem irmão que quer orar por tudo e tem deles que é na competição. Fulano não presta, quem ora aqui sou eu. Minha oração é que presta, fulano é um feiticeiro e tal. É um tipo de queimação, de bodega, quem quer vender mais. Entendeu como é a coisa? Então assim, você deve ter um grupo seleto de pedir oração. O seu sacerdote pode ser até meio abestalhado, ou burro, ou analfabeto. Não tem problema. Mas se ele tiver mau coração, ele te lasca. Deus nunca matou ninguém porque ser burro. Deus nunca matou ninguém por causa de mulher, de filho, não. Mas porque é mau, Balaão era mau. Balaão era mau. E Deus disse, vou matar Balaão. Então assim, existe perigo. E quando você bota a mão na cabeça de uma pessoa, ou estende a sua mão assim para o lado dela, você está iluminando ela com um dos principais chakras que você tem, que é na mão. É um redemoinho que você tem na palma da mão. Esse redemoinho aparece no centro da sua cabeça, na sua garganta, no seu peito, no seu umbigo e na genitária. A genitária, aqui representa a genitária também, ó. Isso aqui, ó.
Por isso que se você coçar a palma da mão de uma mulher, ela vai fazer, para, deixa de frescura, para só um pouquinho, né? Para. Então, o negócio é, ninguém sabe quem é bom. Bom só Deus, né? Bom só Deus. Mas assim, o sacerdote ele tem que ter boa vontade. Ele não pode ser ignorante. Se você soltar um peido, o sacerdote, você é uma pecadora, miserável, condenada, peste, Deus vai te colocar no leito, na cama. Isso é uma macumba. Então, você tem que ter cuidado com o sacerdote e com quem bota a mão na tua cabeça. E é assim, vou dizer mais. É menos perigoso alguém botar a mão na sua bunda do que na sua cabeça. Porque todo domínio está na coluna, na cabeça, no chakra da cabeça. Aí o cara bota a mão lá na cabeça, aí lá vai essa desgraça, essa miséria. Ele tá pensando, ele tá lá, a boca dele tá dizendo, abençoa, Senhor, abençoa. Mas o coração dele tá dizendo, isso é uma peste, você vai sofrer tanto na vida. Eita, pila, que falsidade do Satanás. Então assim, preste atenção, tá? Ele rouba a alma, transfere doença, transfere problema, e não é essa a função do sacerdote. O sacerdote ele serve para abençoar a pessoa. Nós existimos para abençoar o povo. Somos uma espécie de imagem pequena, muito minúscula de Cristo. Mas é o coração da pessoa. É o coração, é como mãe. Não importa se uma mãe, ela é tola, ela é burra, ela dá para todo mundo. Não importa. Não importa se ela tem um coração bom ou não. Se ela tiver um coração bom, ela abençoa o filho. Mas se ela tiver um coração mau, ela amaldiçoa, como a mãe de Jabez. A mãe de Jabez amaldiçoou Jabez sem motivo nenhum. E pegou. Então, eu já vi também pastores orar e a gripe passar, e a doença passar. Então, assim, o ministério deve cuidar dos pastores. Existem ministérios que são extremamente atentos. O pastor se desmantelou, o ministério chuta na bunda dele. Mas hoje existem muitos ministérios únicos. Então fica perigoso você mandar aquela irmã do círculo de oração orar por você sem conhecê-la. É um perigo. Não é de 100% não, mas vamos dizer de 30%. Mas se você pegar uma pessoa com mau coração, a oração dela vai ser só para te lascar. E vai roubar a tua sorte e vai transferir os problemas dela para você. Aí lascou. Agora, se a pastor, o pastor, a obreira, a oradeira, ela tiver assim um bom sentimento, então vale. Antigamente existia isso, rezador, né? Padre e rezadeira. Então, quando se tinha problema, se procurava 7 rezadeiras, mas nenhuma podia saber da outra. E eu ficava perguntando, por que procurar 7 rezadeiras? Por que não uma? E por que não contar o problema de uma para a outra? Porque ia gerar competição, uma ia ficar com raiva da outra, entendeu? E aí iria estragar a oração. Isso acontece muito no Paraná. Existem algumas regiões no Paraná onde existe a doença do macaco, que eu não gosto muito nem de conversar sobre isso. A doença do macaco no interior é muito conhecida, onde a criança nasce com feições do macaco. Então se procura 7 rezadeiras. Quando eu estava pesquisando isso, o macaco se apresentou a mim, entrou dentro de um pastor, foi. E eu estava com o pastor no carro, eu quase me caguei de medo, foi uma coisa horrível, foi. Eu estava assim, que negócio é esse? Aí tem que procurar 7 rezadeiras, quando chegar na 7ª, a criança vira criança de novo. Tá lá no Paraná. No interior do Paraná, se chegar lá e perguntar, ninguém gosta de falar, não, porque ele é brabo, o macaco é brabo, E aí, eu conversando com o pastor muito legal, muito maravilhoso.
e ele dirigindo o carro, era um Corsel 2, a gente dentro do sítio, de um partido de milho muito grande lá do Paraná. O pessoal do Paraná é trabalhador, viu? É quase 50 quilômetros só de partido de milho. É milho pra dedéu, velho. Aí eu cheguei e disse, pastor. Aí ele fez, sim. A gente tava conversando, ele, o culto hoje foi muito bom, tal. Pastor, quando é que o senhor vem de novo do Nordeste trazer uma palavra para nós? Eu digo, eu vou vir, sim, se Deus quiser, em nome de Jesus. Pois venha mesmo, pastor, tal. Aí eu fiz a pergunta. De 10 milhões de dólares. Eu disse, pastor, esse negócio de doença do macaco, o senhor já ouviu falar? E aí ele continuou dirigindo o Corsel dele no partido de milho em cima de uma montanha, quase. Milho de um lado, milho do outro e a estradinha no meio. Aí ele ficou calado, né? Eu disse, ele não escutou. Vou fazer de novo, tá? Pastor, o senhor já ouviu falar na doença do macaco? E ele não respondeu. Foi. Ficou dirigindo o carro calado, e eu de um lado dele e ele dirigindo o carro calado. Eu digo, eu vou fazer a terceira vez, tá? Vou fazer a terceira vez. Pastor, o senhor já ouviu falar da doença? Mas, rapaz, na terceira foi aonde eu quase pulei fora do carro, foi. Quando eu fiz a terceira vez, aí ele fez... Ele olhou pra mim. Virgem Maria, eu tô cagado, ai meu pai. Lasqueira, véi. Ele olhou pra mim e fez... Que nem um macaco, eu me arrepiei todinho, que nem um gorila. Aí eu me encostei na porta, né? Aí eu, olha a estrada! Que ele não estava dirigindo, ele estava dirigindo sem olhar para a estrada. Ele estava olhando para mim. E eu estava todo cagado. E eita, porque homem não faz ui, né? Homem faz ui, ai, ui. Eu queria saber, eu era todo lascado de medo, né? E eu olho a estrada, pastor, a estrada, olha, e ele olhando pra mim, velho, berrando. Tem outra coisa pra fazer não, é? Só assustar eu? Ó, meu pai. Eu só não pulei do carro porque o carro estava em movimento, mas eu estava pronto para pular, porque era um precipício assim, uma ladeira de um lado, uma ladeira do outro, cheia de milho, e o carro, o Corsel 2 no meio. Meu Deus, ele dirigindo sem olhar. Olha! Mas Deus é bom. Ai, meu pai, foi uma experiência metafísica. Era lua cheia, eu estava, eu esqueci o nome da cidade, é uma cidadezinha pequena, lá para a banda do Paraná. Eu sei que ele gritou, eu senti o bafo dele, os dentes, os olhos olhando nos meus olhos, e ele só gritava e dirigia. Agora ele não errava a estrada não. E eu, olha a estrada! Ele cara com cara, funcinho com funcinho. Era cada grito, velho, que nem um gorila. Era. Aí, de repente, ele virou a cara e fez. Mas o culto foi muito bom. Quando é que você vem de novo? E eu. O senhor tá tremendo, pastor Joilson? Não, tá tremendo não. Tô cheirinho de merda, eu sou cagou. Não, caguei não. Mas é o seguinte, quando é que o senhor vem de novo? O culto foi maravilhoso. O culto hoje foi maravilhoso. E eu lá. Virgem Maria, que experiência, velho. Foi uma experiência metafísica. Eu não esperava uma coisa dessa, não. Eu não tô dizendo nada. Eu tô dizendo que eu quase me lasquei todinho. Pronto. Chegou na igreja. Parou, o irmão que eu estava hospedado na casa dele estava lá. Paz do Senhor, paz. Ele, paz, pastor, quando é que o senhor vem de novo? Eu digo, eu vou. Ave Maria, Deus me livre. Aí eu parei de pesquisar sobre esse negócio do macaco. Parei.
Eu acho que eu estava num lugar, o territorial estava por ali. Aí eu acho que foi um territorial, viu? Foi coisa grande, não foi coisa pequena não. Não foi um saguim não que entrou dentro dele não. Foi um gorila. E até hoje ainda sinto bafo. Porque foi cara com cara, focinho com focinho. Não foi, foi uma coisa assim metafísica. E a outra metafísica foi que ele dirigiu um bocado de tempo sem olhar para frente. Então assim, por isso que a gente tem que ter cuidado assim nas nossas orações. A oração tem que ter cuidado, gente. Se você tem que primeiro se proteger na oração, como o sacerdote fazia. Primeiro ele orava por ele mesmo. Depois ele orava pelos outros, tá? Às vezes estamos necessitados de oração. Todos nós, eu digo isso porque às vezes eu estou pedindo oração, Você pensa que José de Assis vive só orando, mas ele precisa de oração também. Precisa de oração. Os demônios estão soltos, mas Jesus Cristo também está solto e poderoso, né? Então não deixe muita gente colocar a mão na sua cabeça não. E você pode usar isso ao seu favor. Como? Sempre passa a mão na cabeça do seu marido. É uma energização muito grande no pescoço dele, principalmente na nuca. Coce a nuca dele, porque é muito bom, é muita energia. Agora sim, não deixe pessoas duvidosas que você não conhece, porque pode acontecer alguns fenômenos que você não queira. Por exemplo, roubo de sorte. O pastor pode absorver sua sorte. Ou missionária. Eu respeito os pastores, missionários, padres, mas tem muito filho da Lutz querendo ser pastor. Então cada um, é com Deus, o joio está no meio do trigo, a gente não sabe quem é joio. Às vezes o joio é mais parecido com o trigo do que o trigo. Então o que pode fazer? Não leve seu esposo nem sua mulher para todo mundo orar. É como médico. Você leva alguém para qualquer tipo de médico, para qualquer tipo de mecânico, entendeu? Eu sei que na hora da necessidade a gente procura, um bom mecânico. Então assim, ao colocar a mão na cabeça é muito perigoso, porque eu vou lhe garanto, tá? Que alguém pode manipular a sua sorte. Agora, se a pessoa for boa, meu amigo, mande botar as duas mãos. Se a pessoa for boa, pode colocar a mão que vai iluminar todo o seu ser. Todo o seu ser. Se for uma veinha do bom coração, a veinha, minha filha, Jesus te abençoe, minha filha. E tem também períodos. Ninguém é bom todo o tempo. Só tem um que é bom todo o tempo. Quem é este que é bom todo o tempo? Só Deus. Aí o cara tá meio virado, a pata para trás, o cara tá meio menstruado e ele tá com raiva. Então o período espiritual dele não tá bom. Você tá me entendendo? E principalmente mulher, que a mulher e o homem pode estar com a alma aberta, mas a mulher ela fica uma semana com a alma aberta, todo mês. Me diga qual é o período que a mulher está com a alma aberta todo mês? Qual é o período que a mulher está aberta, a alma aberta? Menstruada, A mulher menstruada ela está com a alma aberta. Mas hoje, como existe os absorventezinhos, são muito bons, ninguém nem percebe. Antigamente as mulheres eram trancadas nos quartos. Então assim, principalmente a mulher vazando sangue, menstruada, aí ela está com a alma arreganhada. Eu sei que nem todo mundo que ora tem um coração para Deus, A Bíblia não fala? Nós expulsamos demônios e curamos muitas enfermidades. Jesus Cristo olhou e disse: afastai-vos, vós que praticais a iniquidade. Os próprios sacerdotes e fariseus, Cristo falou que os sacerdotes e fariseus, eles eram filhos do diabo. Você vai deixar um filho do diabo colocar a mão na tua cabeça? Então assim,
E na igreja grande, aí o perigo é menor. Que na igreja grande, geralmente é como a gente faz um carro na indústria. É um negócio mais mecânico, mais coletivo. Na reunião pequena é que a coisa é mais pessoal. Quem está me entendendo? Eu estou dando todo o jogo para você. O pastor, você deve ter um pastor como se fosse um mascote seu. Você pode fazer seu pastor, seu padre, seu mascote. Eu vou dizer para você, a família que mais prosperou na minha família era aquela parte que gostava do padre. Eu tinha uma parte da nossa família que gostava tanto de um padre, que fazia aniversário para ele, dava presente para ele, não perdia a missa dele. Era amigo mesmo de um padre lá, eles escolheram um padre, todo mundo gostava desse padre. O batismo, casamento, só quem fazia era este padre. A turma gostava dele. Então tinha ele como fosse um mascote. E aí prosperou. A Bíblia diz: acreditai nos profetas e prosperareis. Porém, tem alguns filhos que querem ser sacerdote e lascar todo mundo. Ser sacerdote, assim, é questão do coração. O sacerdote bom é aquele que tem um coração para o bem. E se você contar alguma lasqueira para ele, ele não vai te amaldiçoar, mas se ele amaldiçoar, você está ferrado. Vamos dizer, exemplo, uma irmã errou, ou um irmão errou, não importa qual seja o erro. Aí conta para o pastor, então vamos se consertar, bora. Vamos fazer isso, fazer aquilo, Deus é grande, pronto. Porque ele tem um coração bom. Mas se for um pastor mau, eita lasqueira, já estou vendo a cova aberta. Essa irmã pecou, Deus vai lascar ela. Vai. Sim, irmã. O coração, gente, é o coração. Por isso que Deus, está entendendo? Antigamente era batom. A mulher que usasse batom, tinha pastor que sentava ali o mal. Dízimo, oferta. Pastor, eu não consegui dar o dízimo. Aí o cara dizia: pois você vai dar de remédio. Olha, peraí, rapaz, se o cara não conseguiu dar, no outro mês ele dá, outra hora ele dá. Não precisa você dizer que vai adoecer. Então, assim, todo mundo quer ser bom. Todo mundo. Você pode chegar para o Satanás e dizer: Satanás, você é bom? Eu sou bom demais, eu sou o amor. Amor, que desce da estrela e veio para a terra trabalhar. Eu sou o super-homem que veio salvar. Eu sou o amor que desceu das estrelas. Eu sou Satã. Eita, pílula. Se você perguntar para o diabo: diabo, você é bom? Eu sou ótimo, eu sou um cara mais maravilhoso do mundo. Na boca de todo mundo é bom. Mas aí julga você, cabe a você pedir a Jesus Cristo o discernimento e não sair pedindo oração a todo mundo, não. Tem gente invejosa na jogada, mas aí o que pode fazer? Mas é que ele é bonito, ele é tão chique, ele é um pastorzão lindo, não importa, negócio de lindo, de bonito, falar bonito, o importante é o coração. Se o pastor que tiver um coração bom chegar perto de você, ele vai te abençoar. Abençoado seja minha filha. Mas se tiver o coração mau, ele vai te lascar. Ele vai amaldiçoar. Entendeu? Se ele tiver uma visão, pronto, teve uma visão, então ele vai orar para você ser liberto. Pastor, eu vi um negócio, irmão, eu vi um negócio, eu vou orar para Deus tal. Mas o outro não, o outro vai dizer: tá vendo? Tá vendo? Por isso que às vezes já tive impressão de preferir ir para a missa do que para algumas igrejas evangélicas, onde o pastor fica jogando praga em quem não dá o dízimo, em quem oração contrária. Eu vou para uma igreja nada que o pastor fique me amaldiçoando, velho. Eu quero a bênção. Eu quero bênção. Se o pastor não abençoar, não amaldiçoa, fique na sua, aplica a doutrina, diga: irmão, correto é isso, correto é aquilo. Você vai ver, viu? Deus vai pesar a mão em você. Jesus, Ave Maria, meu pai, a gente já está fugindo dos problemas e procurar mais problema ainda. Então a resposta é: alguém impondo as mãos na sua cabeça
pode roubar a sua sorte, roubar a sua energia, pode ser um vampirão. Bem, eu não quero julgar ninguém, mas eu já vi um pastor que é a cara do vampiro, velho. O olho do cara dá medo. O olho do cara, e ele é podre de rico. Mas o olho do cara, o jeito do cara dá medo. Eu vou pedir oração um cara desse para quê? Até na igreja mesmo, você vê Jesus Cristo fazendo isso. Não é exceção de pessoa, são pessoas especiais. Quando Cristo foi se transfigurar, Cristo não levou todos os discípulos. Por que Cristo não se transfigurou na frente dos fariseus, dos escribas e sacerdotes, que eram os grandões da época? Ele se transfigurou só na frente de Tiago, que era irmão dele, de João, que era irmão dele, e de Pedro. Cristo estava fazendo acepção de pessoas? Não, é porque os outros não mereciam. E cadê Mateus? E cadê os outros? Não era 12? Por que Cristo escolheu 3? É porque tem coisa que é muito particular, entendeu? Os mais chegados. Então, não olhe tanto se a pessoa fala um português bem dizido, se ele é bonito, ou se ele usa uma gravata top, ou ela... Não, olhe o comportamento, entendeu como é a coisa? Olha a intenção do coração. E era isso que Deus via nos sacerdotes. O sacerdote judaico, ele era extremamente rígido. Deus era extremamente rígido com o sacerdote judaico. E de vez em quando um morria. De vez em quando um se lascava dentro da igreja. Na presença do Senhor, porque ele entrava com o coração mau. Aí Deus matava ele. Mas por que Deus matava? Deus não é amor? Sim, mas porque aquele sacerdote do coração mau, ele poderia lascar toda Israel. Toda, como Balaão. Balaão era sacerdote, Balaão era profeta, mas era um filho da puta. Entendeu? Balaão era um filho da puta. Deus disse: eu vou matar Balaão. Balaão quer amaldiçoar meu povo? Que doido é esse? Por dinheiro? Parecendo os caras de Babiba. Os caras de Babiba que vêm do Brasil por causa de bimbebo e pega o avião e vai embora. Eita! Deus disse: Miguel, execute Balaão. E Balaão foi matar, amaldiçoar Israel por dinheiro. O coração de Balaão era mau. E Balaão é bem claro, a Bíblia fala: profeta de Deus. Oxe, profeta do Satanás. Mas ele estava no templo lá, vem a minha irmã, tal. E às vezes, por exemplo, tem profeta meio desmantelado que não tem um coração mau. Vamos citar um profeta desmantelado? Qual era o profeta meio desmantelado, mas tinha um coração bom? Vixe, é uma contradição danada, né? O ser humano é cheio de contradição, né? A ver o cara tão certinho e tem um coração mau. E a ver o cara meio desmantelado e tem um coração bom, como o ladrão que morreu ao lado da cruz de Cristo, né? Mas qual era o profeta que ele era meio desmantelado, a família dele era uma porcaria, mas ele tinha um coração bom? Quem acertar, eu tiro meus 2 chapéus: chapéu de judeu para você e chapéu de jalapão. Samuel, mas Daniane, valeu, Daniane. Não, eu tiro meu chapéu para você, tá? Eu tiro também outro chapéu para você também, ó. Obrigado, Daniane. Samuel, Daniane Guimarães. Samuel, os filhos de Samuel eram meio desmantelados, né? Era meio assim, doido da cabeça. Muita falcatrua, muito desvio. Olha, estuda a Bíblia, menino. Olha, é mesmo. Mas Samuel, ele não era Samuel, não. Era não, Eli. Mas Eli era meio desmantelado. Eli, que antecedeu Samuel. Eli era meio desmantelado. Os filhos de Eli tomavam as terras, aumentavam a cerca, tomavam a mulher dos outros. Era uma confusão danada. Pegava o dinheiro da igreja, desviava. Era uma coisa meio desmantelada. Mas Eli
ele era um homem que protegia os filhos, tentava encobrir os filhos, mas ele tinha um coração bom. Os filhos de Samuel também era Daniane. Os filhos de Samuel eram meio desmantelados, era? Não era Eli, não? Então assim, Eli era meio desmantelado porque ele cobria os erros de sua família. Entendeu? Por isso que muitas vezes desviava, dizia, não é meu filho que vai entrar hoje, não, entra outro sacerdote, já com medo de Deus matar. Mas aí foi Eli que abençoou a Ana. Ana, chorando no templo, parecia uma cachaceira bêbada. Aí Eli olhou para Ana e disse, tu já está bêbada a esta hora? Manda o texto, Daniane, manda o texto, tá? Aí Ana disse, eu não estou bêbada, eu estou me derramando diante de Deus, eu quero ter um filho. Aí ele olhou para Ana e disse, por estas épocas você terá seu filho nas tuas mãos. Ele profetizou e abençoou Ana. Ele podia ter amaldiçoado Ana, mas ele profetizou. Por isso que tem gente que é bom e que é ruim. Nós é bom, nós é ruim. Tem hora que nós é bom, tem hora que nós é ruim. Mas ali, ele era assim meio desmantelado com a família, mas ele não era ruim. Ele queria cobrir os erros dos filhos, ajeitar ali. Não, deixa quieto, entendeu? Mas ele tinha um coração bom. Ele tinha um coração bom que ele abençoou e profetizou sobre a mulher Ana. E Ana teve Samuel, né? E quem escreveu o livro de 1 Samuel e 2 Samuel foi o próprio Samuel. Ana teve mais 5 filhos depois de Samuel. Eli julgou a Ana antes de abençoar. Não, ele não julgou não, ele pensou que ela estava bêbada. Ele disse, você está bêbada, mulher? Porque ele pensou que ela estava bêbada, mas ela estava bêbada de chorar, entendeu? Porque ela queria ter um filho de todo jeito. Aí fica a mensagem para a gente, Deus satisfaz os nossos sonhos, né? Eli, ele não foi mal, ele não amaldiçoou. Então ele tinha muitos defeitos, Eli, mas ele tinha um coração bom. Entendeu? Está aí, pastor. Está onde, Daniane? Os filhos de Samuel, cadê Daniane? Apareceu o texto não? Apareceu não. Gustavo Xavier, não. Apareceu aqui não, Daniane. Não está aqui não. Deve ser o robô. Então assim, você deve ouvir o padre, a bênção do padre, a bênção do pastor, da irmã do círculo de oração, principalmente ela tendo um bom coração. Agora, ter cuidado quando um sacerdote tem um coração mau, que é o exemplo de Balaão. Balaão era mau mesmo, mas era sacerdote. Pastor, os filhos de Samuel, os filhos de Eli e Samuel deram muito trabalho. Acho que foi os dois, né? Eli era sabido, quando Samuel foi entregue no templo, geralmente o guri era entregue com 8, 9 anos. Aí o guri ficava lavando, passando, pegando água para o sacerdote, virava um tipo assim de servo do sacerdote. O sacerdote, traga água aí para mim, menino. O menino trazia, chamava-se moço. Um tipo de... aquele que o padre tem, como é o nome? Figurinha, menininho, Então ele pagava ao sacerdote, o pagamento era o trabalho. Traga meu sapato aí. O guri fazia tudo. Fazia comida, trazia sapato, passava roupa. Porém, seus filhos não andaram pelo caminho dele. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito. 1 Samuel 8:3. Esses filhos é o de Samuel? Não é de Eli, não? Porque os filhos de Eli fizeram a mesma coisa, suborno, dinheiro,
perverteram direito das pessoas. Era um tipo coroinha. Aí a mãe deixava na igreja o guri de 9, 10 anos, e o guri varria a igreja, cuidava do sacerdote. No futuro, esse guri era um sacerdote também. Foi o que aconteceu com Samuel. Samuel começou a servir ali, aí a voz chamou, ele correu para Eli, ele disse: não foi eu que te chamei, volta a dormir. E aí o Samuel deitou de novo, voltou, a voz chamou. Aí Eli era tão espiritual que ele disse: rapaz, isso não sou eu não, isso é o Senhor. Quando a voz chamar, diga: sim, Senhor, fala, que o teu servo ouve. Aí começou a história de Samuel com Deus. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. 1 Samuel 8:1. Certo, Daniane? Muito obrigado, Daniane. Aí ele foi juiz, mas foi tudo desmantelado. Ah, meu pai, isso já vem do passado. Olha, os filhos de Samuel viraram juízes. Meu pai. Mas Samuel tinha um coração bom. E Eli também tinha. Mas os filhos eram na avareza, no suborno. Era dinheiro no Paraguai, na China. Eita! Já os filhos de Eli eram desmantelados, mas Eli fazia vista grossa. Eli fazia aquela vista grossa, entendeu? Mas todos os dois, Samuel e Eli. Eli ungiu Samuel. Samuel ungiu Davi. Entendeu? Mas a família deles eram meio desmantelados. E eles, não, deixa o bichinho, não, dava uma ajeitadinha. Só que Samuel, segundo aí o texto que Daniane nos mandou, muito obrigado, Daniane, você é uma bênção, constituiu os filhos de juízes. Era um tipo de dominadores. Os juízes tinham o poder de matar, de bloquear, de prender a pessoa brabizila. Os juízes. Mas hoje não existe mais isso, não. Negócio de suborno, não existe mais isso, não. Isso foi naquela época, né? Então, assim, 1 Samuel capítulo 8, versículo 3 fala isso, que eles foram meio desmantelados, né? E Eli, ele foi reprovado por causa dos filhos. Samuel não foi reprovado, Samuel morreu por causa da guerra. Ele caiu para trás e morreu. Interessante isso aí, né? Então, gente, esse negócio de botar a mão na cabeça, principalmente se for você e outra pessoa, não for uma coletividade, é muito perigoso. Quanto mais pessoal, mais perigoso é. E a pessoa pode roubar a sorte da outra. Isso vai tudo do coração. Tudo do coração. Deus sabia disso. Por isso que o sacerdote de mau coração morria. E lhes disseram: vê, já estás velho. Teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. 1 Samuel capítulo 8, versículo 5. E foi onde começou aí o reinado. Samuel foi lá e ungiu Davi. Ele ungiu Saul e depois ungiu Davi. Samuel ungiu a Saul e depois ele ungiu a Davi. O povo queria um rei porque os filhos de Samuel estavam tudo na lasqueira, né? Eu entendi, pastor, eu agradeço a explicação. Então, assim, tenham cuidado. E outra coisa, tem outros fenômenos como cair cabelo. Eu já presenciei gripe passa, aí o cara fica bom. Lasqueira, pragas em forma de oração. Então o sacerdote é uma pessoa especial, é como fosse um pai. Ele pode ser até meio atrapalhado, ou burrinho, alguma coisa assim, mas que ele tem um coração bom. Ele tendo um coração bom, ele vai te abençoar. Agora, ele não tendo, ele amaldiçoa. Evite alguém colocar a mão na sua cabeça.
E você também pode passar a mão na cabeça da sua mulher, dos seus filhos. Passar a mão na cabeça é abençoar. É uma postura que tem no Velho Testamento. Você ficava de frente para a pessoa, botava os peitos para fora, erguia a sua mão e deitava a sua mão em cima da cabeça da pessoa. Foi isso que Isaac fez com Jacó e depois com Esaú. Eles tinham essa postura. Até mesmo antes de morrer, eles diziam: me levante, me levante. Aí os caras levantavam ele e ele fazia isso. Era uma postura. Por quê? Você vai estar empinado, sua kundalina vai estar empinada e sua mão vai estar toda energizada. Eu quero, pois, que os homens levantem suas mãos santas, sem ira e sem contenda. A Bíblia fala. E orem em todos os lugares. Porque é o seguinte, um cara com ira, com contenda, né? Não é questão de pecado, também, mas você vê, mas por que Deus matava tanto sacerdote? Coração mau. Mas os caras, os sacerdotes maus são sabidos. Eles trocavam, na hora deles irem para a Arca da Aliança, eles diziam: mas rapaz, eu estou com dor de barriga, estou me cagando, vai tu. Entendeu como é a coisa? Samuel não passava a mão na cabeça dos filhos, sabia quem era eles, quem era, sabia, ele também sabia. Fazer o quê? Deixar de ser filho? Ia fazer o quê? Matar os filhos? Não tem o que fazer. Por isso que tem pastor que os filhos são um verdadeiro demônio. Mas fazer o quê? O que Samuel podia fazer? O que Eli podia fazer? Me diga. Ele ia matar os filhos? Ia mandar crucificar os filhos? Todo mundo sabia que os filhos de Eli eram desmantelados, mas eram os filhos dele. E Samuel até criticou um pouquinho Eli, mas também teve o mesmo problema. Por isso que a gente tem que ter cuidado em criticar os outros, né? E Samuel criticou no livro dele de 1 Samuel, ele criticou um pouquinho Eli, mas depois teve o mesmo problema de Eli. Então, assim, deixando bem claro para a gente ir para os sonhos, a pessoa, ela é muito coração. Eu sei que quem vê cara não vê coração. Corrigir como? Como é que você vai corrigir? Quando a gente fala filho, não é guri de 9 anos não, é um macho de 30, 40 anos. Vai corrigir como um homem de 40 anos? Só se matá-lo. Entendeu? E além disso, Eli não colocou os filhos como juízes, e Samuel colocou. Então, isso é pendenga de família. Por isso não se deve julgar o sacerdote pelos filhos, deve se julgar por ele mesmo. Balaão, ninguém fala dos filhos de Balaão. Balaão que era o Exu Caveira. Quando a gente fala filho, a gente não é um gurizinho assim de 9 anos, querendo ver a revista de nega nua, não. Uns barmanjos de 40, 50 anos, que já tinha exército, já tinha poder, entendeu? De matar, de corrigir, eram juízes. Não tem como corrigir um homem de 40 anos, não tem não, vai fazer o quê? Bem, o pai batia antigamente, mas vai fazer o quê? O cara já é adulto, já escolheu o caminho dele. Isso é genético, o mundo, né? O mundo é assim. O mundo é assim, muita gente tem tudo. Esse negócio de roubar é genético. Eu estava vendo um caso do cara, o cara foi assaltar o motorista, o motorista deu 3 tiros nele, ele morreu. Caba novo, bonito, saudável, né? Aí quando ele botou a mão, aí disseram que o cara segurou e deu 4 troques nele, né? Troque, pronto, ele foi para o pé junto. Aí eu olhei e disse: mas rapaz, o cara tão novo. Porque o que é isso, gente? O que é isso? É o instinto. Ele podia ter milhões, mas ele quer roubar. É o instinto. O ser humano tem um instinto dentro dele, mau e bom. Se ele desenvolver o instinto mau, ele mora numa mansão e rouba. E se o cara tiver o instinto bom, ele mora dentro da comunidade, lá na casinha debaixo do esgoto, e não rouba. É o instinto. Olha, interessante demais isso aí, né? Então não deixe ninguém botar a mão na sua cabeça duvidoso. Não estou dizendo que você proíba, não, mas não deixe não, tá?